Olá, eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Neste vídeo, eu vou falar para vocês as causas mais comuns de dor crônica. A dor crônica ou dor neuropática é aquele tipo de dor que dura por um período de mais de 6 meses. E essa dor, ela costuma atrapalhar muito a vida da pessoa, causando várias limitações e vários sintomas associados. É muito importante entender que a dor é um sintoma muito comum e que muitas pessoas têm. Por exemplo, se você bater a cabeça, você vai sentir dor. Se você sofrer um arranhão ou uma queimadura, você vai sentir dor. Mas nesse contexto, a dor é um sintoma. A dor crônica ou a dor neuropática, ela deixa de ser um sintoma e passa a ser ela a própria doença. E daí ela começa então a prejudicar muito a vida da pessoa. E a dor crônica ocorre por um mecanismo chamado de sensibilização. É como se o cérebro da pessoa fosse se acostumando a sentir dor, de tal forma que chega um ponto em que ele não precisa mais do estímulo para sentir dor. Por exemplo, quando você sente dor por conta de uma queimadura, houve o estímulo, que foi o calor aplicado na pele que provocou a dor. Mas a pessoa que tem a dor crônica, o cérebro dela aprendeu e ela não precisa mais daquele estímulo para sentir a dor, como se a pele dela estivesse queimando. É muito importante fazer essa diferença, porque o mecanismo da dor crônica está no cérebro da pessoa e não na parte do corpo que dói em si. As principais causas de dor crônica são a dor de cabeça crônica, a cefaleia crônica, que geralmente começa com uma enxaqueca ou uma cefaleia tensional. Também tem a neuralgia do trigêmeo, que é aquela dor que ocorre naquele nervo do rosto. Então ela começa como episódios agudos e com o tempo esses episódios vão se tornando mais frequentes até chegar ao ponto em que a pessoa sente dor praticamente o tempo todo. Também existe a dor lombar, aquela da coluna lombar, decorrente de hérnia de disco, de artrose da coluna. Muitas vezes a pessoa passa por vários procedimentos para hérnia de disco, colocação de parafusos na coluna, na tentativa de controlar a dor, mas esses próprios procedimentos e o mecanismo de centralização da dor fazem com que eles sejam muitas vezes pouco eficazes. E também tem outras causas, como por exemplo o diabetes, que causa uma alteração nos nervos periféricos, que produzem dor em queimação. E outras causas como o herpes, ou cobreiro, que é um vírus que costuma atingir um determinado nervo do corpo, e esse nervo então irritado começa a provocar dor que sensibiliza o cérebro. E outra causa também são as lesões dos nervos. Por exemplo, quem sofre acidente de moto e tem lesão do plexo braquial, fica com o braço mole, atrofiado, esse braço pode ficar dolorido pela lesão do nervo. Então existem muitas causas, muitos mecanismos que podem levar a uma pessoa a ter dor crônica. E vale a pena ressaltar que a dor crônica está intimamente ligada com as questões emocionais. Então, quanto mais emocionalmente abalada a pessoa fica, mais dor ela sente. E isso é nítido quando a gente acompanha os pacientes, que eles informam que nos dias em que eles estão mais tristes, mais deprimidos, é como se a dor aumentasse. E nos dias em que eles estão mais felizes, mais eufóricos, é como se a dor diminuísse, e de fato isso acontece. Então existe uma interligação muito próxima entre dor crônica e questões emocionais. Por isso, tanto uma emoção ruim pode potencializar a dor, quanto a dor pode levar a pessoa a desenvolver depressão, ansiedade, baixa autoestima e outras questões. Por isso, a dor precisa ser tratada o quanto antes para evitar que ela se torne crônica, porque uma vez que ela cronifica, o tratamento fica muito mais demorado, muito mais trabalhoso e demora muito tempo para a pessoa poder dessensibilizar, fazer o cérebro dela desaprender aquela questão da dor. Por isso, se você sofre com dor, procure ajuda médica o quanto antes para você poder ficar livre da dor e evitar que ela fique crônica.